Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, você já deve ter ouvido, inclusive em vídeos, ter visto aqui em vídeos também, alguns títulos como "Com Deus não se brinca". Muita gente, quando vê isso, principalmente quem está desviado na fé, gosta de inclusive provocar e odeia pensar nessa possibilidade de um Deus vivo que está nos observando. E que quando nós nos afastamos dele, nós mesmos atraímos coisas ruins para nós. Além disso, tem pessoas que além de fazer isso, como o próprio Valdomiro Santiago, nosso querido Valdomiro, além de se afastar dos caminhos de Deus, ele ainda distorceu, fazendo com que muitas pessoas se afastassem desse caminho. Usando a palavra de Deus, o nome de Deus, para ganhar dinheiro, enriquecer, se aproveitando da confusão da nossa própria justiça. Mas uma hora, meus irmãos, o castigo vem. E a mão de Deus pesa sobre ele. Ele mesmo que gostava de dizer isso, né? Amaldiçoar pessoas e dizer, olha, a mão de Deus vai pesar em cima de você, eu sou ungido, isso e aquilo. Ele mesmo se autodenomina apóstolo, né? Se acha mais do que os outros. E o castigo está vindo, meu irmão. Eu já venho falando isso há algum tempo, né? Há alguns anos a gente vem observando isso. O cara estava no auge e de repente começou a cair, até chegar em uma situação dessa. As matérias enviadas pelo nosso irmão Elismar Antônio, desde já com agradecimento a esse irmão do Fé e Batalha, que está estreando aqui nas dicas. E fica o nosso agradecimento. Como eu digo, o canal é feito por vocês mesmos. Não deixa sombra de dúvida. Vamos para a primeira, né? Valdomiro Santiago é condenado a pagar 1 milhão a fofoquito do SBT. Recebe prazo e justiça da Basta. 15 dias. Uma matéria muito recente de 31/8/2022. O processo já vinha se arrastando por mais de uma década e Valdomiro Santiago terá que pagar a quantia milionária ao repórter. Everton de Souza, o fofoquito do SBT, ganhou novamente o processo que moveu contra Valdomiro. Após mais de 10 anos correndo na justiça, o religioso terá que desembolsar um alto valor ao jornalista. Segundo as informações de Léo Dias, do Metrópolis, Everton moveu um processo contra o pastor devido aos direitos autorais referentes a uma música. O valor chega a 1 milhão avaliado na comercialização da faixa e dos juros. Ainda de acordo com a publicação, por causa da imprecisão em cima dos números da música, Valdomiro vai precisar apresentar também as notas fiscais de fabricação de mídia. Caso não seja cumprido, o ofício será enviado à Receita Federal. Além deste, existe outro processo. O profissional do SBT também exige sua parte pela produção e direção de um documentário sobre o líder da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, que seja paga, né, esse valor. Então, essa é uma matéria. Você vê que é uma coisa pesada, 1 milhão, né, já faz 10 anos, aí, uma década, que ele vem recorrendo na justiça, perdeu e agora tem prazo. Não bastasse isso, fora tudo que a gente já vem mostrando aqui, né? Claro, vai à justiça e cobra 8,8 milhões da TV de Valdomiro. Surge mais uma peça no rol de processos judiciais envolvendo o pastor Valdomiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. A Claro está processando a TV Mundial e cobrando cerca de 8,8 milhões em dívidas referentes ao aluguel de um canal, uma banda de seu satélite Staone C2. É por meio do canal do satélite que a TV de Valdomiro chega a todo o país. Segundo a ação obtida por esta coluna, o contrato foi assinado em 20 de maio de 2018. O documento determinava que a TV Mundial pagaria R$560 mil pelo aluguel, e era mensais, viu? Por essa banda do satélite. A duração do contrato era de 36 meses. Em dezembro de 2018, porém, a TV de Valdomiro já estava em atraso, segundo a ação. A empresa afirma que, neste momento, a igreja deveria ter desligado sua transmissão via satélite. Caberia à ré proceder à imediata suspensão da transmissão no sinal do satélite da autora, haja vista que rompidos os laços obrigacionais existentes entre as partes, diz a operadora. A Claro explica que a transmissão é feita do solo para o satélite, que apenas produz o sinal enviado e que o equipamento em órbita não tem condições de rejeitá-lo ou interrompê-lo. Então a Claro não tinha como impedir, né, segundo eles aqui. Portanto, como firmado em contrato, no caso de não pagamento ou falência da TV, cabia à Mundial cessar a transmissão. Porém, a operadora diz que as transmissões continuaram até pelo menos junho de 2019. Eles fizeram aqui uma tentativa de acordo, né? E nesse período a Claro ainda tentou receber os valores devidos amigavelmente. Já a igreja de Valdomiro fez uma contraproposta de 1,897 milhão divididos em 36 parcelas. Em novembro de 2019, o valor atualizado da dívida era, segundo a Claro, de 8,8 milhões. Não há prazo para o fim do processo. Então, peraí.
O valor que a Claro quer receber, né, pelo atraso e tudo mais, é 8,8 milhões e Valdomiro quis pagar 1.897.000, né? Procurada a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, ela disse que ainda não foi notificada a respeito. Então, a mão de Deus está pesando em cima de Valdomiro. A próxima matéria: Judiciário quebra o sigilo de imposto de renda do apóstolo Valdomiro. A Justiça do Estado de São Paulo determinou a quebra do sigilo do imposto de renda do apóstolo Valdomiro, fundador da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Investigadores apuram se há uma confusão entre os bens da igreja e do líder religioso. Isso aqui é uma piada, né, meus irmãos? Qualquer um pode saber que é justamente essa confusão que não só ele, mas todos esses líderes usam. Só negam imposto através disso, compram bens, inclusive, para também negar imposto. Não, é porque é para uma instituição sem fim lucrativo. E essa instituição sem fim lucrativo compra as coisas que eles usam, paga as propriedades deles como doação e fica por isso mesmo, né? Enquanto você, trabalhador, recebe o seu salário e o Estado suga até sua alma, além do dinheiro todo que você recebe, né? Hoje, a cada 10 reais que você coloca no bolso, 6 você paga de imposto, meu querido amigo. Essa é a verdade. Já um cara desse aqui, com o Valdomiro, ele ganha milhões, né? Doação, a gente chegava a enjoar, né? Vender feijão ungido, tijolo, colher de pedreiro e tantos absurdos, tantas heresias que hoje fizeram isso aqui, ó. Deus olhar para ele e dizer: chega, meu amigo, basta. E agora ele tá pagando. Há um processo no qual o proprietário de um imóvel na Vila Maria, em São Paulo, cobra uma dívida de cerca de 618 mil da igreja. De acordo com as informações publicadas nesta quinta-feira, dia 8, pela coluna de Rogério Gentili, o imóvel foi locado em 2010 para servir como templo da igreja, mas os valores deixaram de ser pagos em 2018. Aluguéis vencidos, IPTU, multa, juros, correção monetária e os honorários do advogado do proprietário do imóvel. A igreja não nega a dívida, mas questiona o cálculo dos valores cobrados. Em razão dos decretos estaduais, todas as igrejas do Brasil foram compelidas a fechar as portas, o que ocasionou na diminuição da arrecadação, uma vez que os fiéis estão impedidos de frequentar os templos, argumentou os advogados da Mundial. Portanto, verifica-se que a Igreja Mundial se encontra impossibilitada de honrar com os compromissos firmados. Nesse momento de crise, é necessário ter fôlego financeiro para continuar com suas operações empresariais e não chega ao ponto de total falência, acrescentou. E aqui encerra a matéria, né? É engraçado que você vê como o Deus que esses caras aqui seguem é fraco, né? É um Deus que não tem nada a ver com o Deus Criador, que aquele ali é onipotente, onipresente e não precisa de nada de ninguém. Já o deles, né, o que ele fala aqui, você precisa primeiro pagar para que ele venha interferir na tua vida, na visão deles. Agora, é engraçado que ele não tem dinheiro para pagar isso aqui, mas pode estar comprando 20, 30 jatos, né, de última geração. Pode ter uma fazenda, como foi mostrado pelo Marcelo Rezende, amando também do Edir Macedo, que estava vendo naquela época a ascensão muito grande do Valdomiro. Ele é bom de conversa, ele tem um papo que pega aquelas pessoas mais humildes, convence elas a dar grande soma de dinheiro, inclusive aquilo é tudo farinha do mesmo saco, né? Ele também já foi pastor lá da Igreja Universal. Então, todas essas coisas, meus irmãos, eu acredito que o Criador vai se entristecendo e eles mesmos atraem esse tipo de castigo para eles, né? Eles puxam isso para cima deles. É uns negócios ilícitos. A gente já falou também da filha dele, que segundo as matérias da própria mídia, a gente comentou aqui, desviou um monte da igreja dele também. Tem traição aí no meio, né? Nas intimidades, no conjugal deles, enfim, meus irmãos. A mão realmente tem pesado em cima do Valdomiro, né? Quem era esse cara e quem ele está sendo hoje é realmente para as pessoas perceberem que existe um Deus vivo. E eu vou dizer mais uma coisa. Todos esses castigos acontecendo na vida dele demonstram, né, que em algum momento da vida dele, ele teve alguma fé. Porque quando a pessoa faz coisas erradas e nada acontece na vida dela de diferente, ela acha que está se dando muito bem, isso é o pior, porque esse já está condenado. Assim como um pai faz com o filho, né? Às vezes de repreender o filho, até de castigar esse filho, mas sempre na esperança de quê? De que o filho melhore e aprume o seu rumo, volte para o caminho correto. É por isso que ele esquenta a cabeça, se aborrece, estuda uma maneira de orientar o próprio filho. E o Criador é da mesma forma. Ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. E nós somos a imagem e a semelhança dele quando fazemos coisas boas, coisas que estão de acordo com a doutrina. Então, quando você está sendo castigado, Davi, eu fiz um pequeno essa semana, eu estou vendo que as coisas estão dando tudo errado para mim. Agradeça a Deus, porque Ele de fato está se preocupando com você. Agora, quando você fizer as coisas erradas e as coisas parecerem dar tudo certo, que você é o sabidão, está enganando todo mundo, pode fazer o que você quiser, você é o dono do mundo, aí, meu irmão, é porque o Criador já abriu mão de você, você já está condenado. E aí, quando essa vida passageira passar, passou tudo para essa pessoa. É o fim. Então, eu acho que fica aí o exemplo. Eu espero que você tenha entendido o nosso vídeo.
eu realmente me entristeço. A gente, ao mesmo tempo que sente a justiça sendo feita, né? Porque não há como não ter ficado indignado com as coisas que esse cara fazia, as heresias que ele promovia, desviando muita gente do caminho, né? Inclusive responsável pela fábrica de ateu, que esse movimento, essa ascensão dele, Marcos Feliciano, Pedindo Mais Cedo, Sila Malaché, essa galera toda formou aqui no Brasil uma fábrica de ateu. E a gente, quando vê a justiça sendo feita, a gente sente uma satisfação, mas ao mesmo tempo uma tristeza por saber que um cara desse, se seguisse os caminhos, podia ser muito mais abençoado, né? E da forma correta. Enfim, meus irmãos, como eu disse para vocês, isso é um movimento de outra seita, né? Esses pastores, para mim, não me enganam. Eles fazem parte de outra seita, de outro grupo, e usam o cristianismo distorce para pregar justamente essas outras doutrinas que não tem no cristianismo. Enfim, deixa aí o teu comentário, o que é que você acha que está acontecendo com a vida do apóstolo Valdomiro, o que é que você acha que aconteceu, por que é que está acontecendo tudo isso com ele. Se você acha que vai vir mais coisa, deixa aí teu comentário, ele é sempre bem-vindo. E a gente volta com mais 2 vídeos todos os dias, sempre um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde, tá certo? Então aguardo vocês, meus irmãos, quem puder se torna membro. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!